Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse serviço de culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar com o hino 20:2:0. Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino 157, 157. Você que está entrando, compartilha o santo culto. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Vamos cantar um hino para a oração 307. Ó Deus, ó Deus, glória a Deus. Peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino de Senhor, embaixador eu sou, para falar da paz do seu amor, serviço Glória ao Cordeiro Santo de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós vamos elevar a Deus a nossa oração, vamos elevar o nosso clamor, apresentar os pedidos de oração, aqueles que pedem porque acreditam que a oração tem poder na tua vida, que a oração surge efeito, e quantas coisas lindas que você tem alcançado de Deus através da oração, de buscar, de clamar e de suplicar pela misericórdia de Deus. Nós vamos orar, pedir o conselho santo da palavra, apresentar todos na mão de Deus
e ao tempo de Deus e na sua vontade, Senhor, venha trabalhar, fazer obras, cumprir o desejo de cada coração. Que o Senhor venha tomar conta e providência das nossas tribulações. Unidos, juntos, nenhuma fé, nenhuma mesma comunhão, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória ao Senhor Deus, glória ao Salvador. Príncipe da paz, glória a Deus. Eterno Deus, na tua eterna e santa presença, nós se ajoelhamos agora aos teus pés, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, para primeiramente, humildemente aos teus pés, nós te pedimos o perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, nossas transgressões. Somos falhos, humanos, errantes, Senhor, mas reconhecemos a nossa fragilidade e no nome de Cristo, que está à tua direita, e hoje é nosso irmão, nosso amigo, nosso intercessor na tua presença, pedimos o perdão, reconciliamos contigo, Senhor, sobre as nossas fragilidades, e aos méritos de Cristo, estamos nesta noite cultuando o teu nome, aonde já cantamos 3 hinos, com a intenção de manifestar ao céu a nossa adoração. Estamos nesta oração, Senhor, para apresentar todo o teu povo sobre a face desta terra. Quantos que estão lançando neste momento seu pedido de oração, pedindo pela sua família, pelos seus amigos, pedindo por si próprio, pedindo pelas causas, enfermidade, lutas, tribulações e tantas outras coisas que afligem a terra e aflige o teu povo também. Mas a igreja confia plenamente na oração e na intercessão do teu Santo Espírito. Aonde tiver um coração atribulado, uma alma abatida, um coração triste, alguém chorando e lamentando pela sua provação, no nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa visitar esta alma hoje, Senhor, arrancar esta angústia, tirar esta aflição, consolar o coração, colocar paz e avivar a força da fé que está dentro de nós, para através dela alcançarmos a obra tão desejada na nossa vida. Senhor, toma conta da tua igreja, teus servos e servas e todos quantos precisam de ti. Esta humanidade, Senhor, as autoridades, iminência, que todos sintam a tua mão favorável e a tua santa direção, Senhor. Manda para nós a tua palavra, manda-nos o teu conselho. Sem ela, jamais podemos sair daqui. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ensina em tudo, nos ajuda. Receba esta oração, receba o clamor do teu filho, da tua filha, que estão em casa, mas estão te clamando, estão acompanhando, estão invocando o teu santo nome. Receba a adoração, Senhor, receba no trono da tua glória, e com a tua santa misericórdia, manda-nos a tua presença. Te pedimos teus favores, em Jesus o teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, estamos cultuando ao Senhor nesta noite,
elevando mais um culto de adoração, mais um culto de ação e graça ao nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, merece toda a nossa dedicação todos os dias. Não podemos nos cansar de clamar e de bater na porta do Senhor, e Ele nos atenderá. Se o Senhor não vir hoje, Ele virá amanhã. Se não vir amanhã, Ele virá depois da manhã. Mas sozinhos e confundidos, jamais nós ficaremos, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza, e Ele nos ajudará. Glória é o nome de Deus na nossa vida. Glória ao Senhor. Que o Senhor possa completar, realizar os desejos, os desígnios da nossa vida, segundo a sua boa vontade e misericórdia na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Você que está acompanhando este culto online, através do YouTube, o Facebook, irmãos, Deus me dá a graça de estar junto com os irmãos na região de Sorocaba. E em Sorocaba foi criado um canal no YouTube que se chama CCA Sorocaba Live. E nós pedimos aos nossos irmãos que acompanham através do YouTube, que é CCA Alphaville Live, que está acompanhando neste momento. Irmãos, que se inscreva nesse canal também, CCA Sorocaba Live, para que nos próximos dias nós possamos estar preparando a igreja para também lá transmitir os cultos online para a nossa irmandade, aonde Deus preparar de alcançar. Tá bem, irmão? CCA Sorocaba Live. Entra lá, se inscreva nesse canal e vai muito nos ajudar também a transmitir os santos cultos na região de Sorocaba. O Senhor me dá a graça de estar em Peroca Irmandade, temos no bairro de Jorge Wetter, e o Senhor tem muito nos abençoado. Trago a saudação da minha esposa, irmã Stephanie, minha sogra, irmã Cristina, meu sogro, irmão Isaías. Trago a saudação da minha família para saudar a todos com a paz de Deus. Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 433, e o Senhor mandará a sua palavra. Glória, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos aguardar, irmãos, que o Senhor vá lá conosco nesta noite através da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome santo de Deus, Pai eterno. Glória ao Deus que vive entre nós. Glória ao Senhor. Fala com o seu povo. Fala com a sua igreja, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. 38 do livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Glória ao Senhor. 38 de Jeremias. Jeremias é lançado no calabouço. Glória a Deus. Ouviu-se, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jugal, filho de Selemias, e Passur, filhos de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, e a fome, e de pestilência, mas quem for para os caldeus, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que não estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: O rei, Senhor, ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: Põe
agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas de teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Até aqui, irmãos. Até o verso 13. Glória ao Senhor. Irmãos, no livro, o narrador narrando esta história que aconteceu na vida de Jeremias, um profeta, que se iraram contra ele, por ele ter anunciado ao povo que seriam entregues ao rei de Babilônia, que o rei de Babilônia o levaria os cativos, seriam prisioneiros, seriam escravos, seriam tomados à força, e o Senhor o entregariam a eles. Se iraram contra Jeremias por ter falado aquelas palavras, porque esperavam ouvir que o Senhor seria com nós, que o Senhor daria livramento. E Jeremias falou ao contrário do que se esperavam. Mas aquele povo, irmãos, alguns e outros, estavam entregues à vaidade, distanciado do Senhor. E quando se distanciava do Senhor, o Senhor entregava na mão dos adversários para que fossem cativos, sofriam, choravam, padeciam e buscavam misericórdia. E o Senhor se arrependia e resgatava o seu povo. O Senhor sentia compaixão, resgatando, buscando a misericórdia do Senhor, e o Senhor livrava novamente o povo. Irmãos, e Jeremias, por falar estas palavras, pegaram ele, lançaram num calabouço, não tinha chão seco, só tinha lama, lá preso, sem merecimento, sem ter feito aquilo, preso naquele calabouço. Daqui a pouco apareceu Ebed-Meleque para interceder por Jeremias naquele calabouço, por interceder por ele. Fizeram mal ao profeta, fizeram mal a Jeremias, o lançando nesse calabouço, vai morrer de fome, não tem pão na cidade. Melhor que deixasse, que fosse então levado junto, cativo. E o rei deu ordem que pegasse 30 homens e fosse lá para tirar Jeremias. Você está na comunhão nesta palavra? Você que está aí acompanhando na comunhão, ouvindo e prestando atenção, e já deu para refletir a história da tua vida, já deu para entender que você se encontra dentro de um calabouço. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Quanto mais você procura uma solução com o seu conhecimento, com os seus estudos, com a sua força, com a sua capacidade, quanto mais você procura condição, parece que as coisas vão dando erradas, as provas vão surgindo, as tribulações aumentam, a dificuldade aumenta, mas o Senhor manda esta palavra, como veio na vida de Jeremias, aleluia. O Senhor vem por esta palavra para interceder na tua vida. Você tem um glória para dar ao nome do teu Deus. Hoje o Senhor vem com esta palavra, e se não tem na terra, tem no céu. Glória ao Senhor. 30 anjos para vir ao teu encontro e te tirar deste calabouço espiritual que se encontra a tua alma. E quantos que já te falaram, e quantos que já cantaram, e quantos que já te abraçaram, mas ainda você sente um vazio dentro de você.
você e sente uma aflição que te toma. O Senhor vem por esta palavra, como Ele foi na vida de Jeremias, Ele vem por ela agora, para te tirar deste calabouço espiritual, desta prova espiritual que te assola, o sono que foge de você, o desespero que te encontra na madrugada, a aflição que te toma durante o dia, e você busca o suspiro, e busca e não sabe onde está. O Senhor te diz: olha agora para o sentimento da tua alma, porque eu sei aonde você está, eu sei aonde você se encontra, eu sei a prova que te cercou, eu sei os caminhos que travaram na tua vida, eu sei a dificuldade que você está enfrentando, eu sei a guerra que você está passando, eu sei a dificuldade que você está vivendo com a família, eu sei a prova que você passa com os filhos, eu sei a aflição e as lágrimas que caem de você, por você ter tido vontade e a ousadia de ter falado um pouco da minha palavra, e já veio prova, já veio guerra, já veio luta, e já querem te prender, mas o Senhor te anuncia: você não nasceu para ficar em uma prisão, você nasceu para andar livre, você nasceu para voar. A minha palavra vai te achar aonde você está, a minha palavra vai te buscar aonde você caiu, a minha palavra vai te levantar, aonde te prenderam, a minha palavra vai te libertar. Dá um glória ao nome do teu Deus, Jeremias. Eu estou descendo da minha glória para encontrar com a tua alma, eu estou descendo da minha glória para visitar o teu sentimento, para entrar na divisão do teu coração. Dá um glória ao nome do teu Deus, porque a minha palavra já te encontrou. A palavra de Deus já te encontrou. Pode estar passando o que você estiver passando, pode ter chorado do jeito que você chorou, a minha palavra está descendo agora como uma corda espiritual. Se enrola nela aí, a minha palavra vai fazer obra na tua vida. Eu enxugarei as tuas lágrimas, eu sararei a tua terra, eu libertarei a tua casa, eu consolarei a tua alma, eu te darei força espiritual, eu visitarei o teu ser. Eu sou o teu Deus, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o teu libertador, eu sou o teu ajudador. Essa palavra, para encontrar com a tua alma, eu não preciso estar aqui pregando 1 hora, 2 horas, porque o Senhor já conhece o teu endereço, já conhece o sentimento da tua alma, já enxergou as tuas lágrimas, já viu a tua aflição, já conhece a tua dor, já conhece a tua angústia, já sabe do teu desespero. Ei, você quer ouvir do Senhor uma resposta? O Senhor te anuncia: eu recebi o teu recado na minha glória, eu recebi o teu pedido de socorro, eu recebi o teu pedido de misericórdia, eu recebi o teu pedido de ajuda, eu recebi o teu pedido de libertação. Eu estou enviando os meus anjos ao teu favor, eu estou enviando os meus anjos na tua casa, eu estou enviando eles no teu trabalho, eu estou enviando na vida do teu filho, eu estou enviando na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus parentes, dos teus amigos. Glória ao nome santo do Senhor. Abra as portas do teu sentimento. Esse calabouço vai ser quebrado hoje. Hoje eu te tiro fora desses chacais de lama que o inferno quer te prender. Hoje você sai debaixo da minha glória e da minha virtude, dando glória para o meu nome e dizendo para o inferno que você nasceu para cantar vitória no nome do Senhor Jesus. Receba a força de Deus que invada a tua alma, e cada glória da tua boca está sendo recebida na glória de Deus. Cada glória que você dá, o Senhor recebe ele. Cada aleluia que você dá, o Senhor recebe ele. O teu pedido de socorro chegou na glória de Deus.
Esta é a palavra. Senhor vai te tirar deste calabouço. Senhor vai te tirar desta prova. Senhor vai te tirar desta aflição. Senhor vai te tirar desta angústia. Esse sentimento de opressão que te faz chorar e entrar no desespero. Senhor ouviu, recebeu o teu recado no céu. Estou vindo para te libertar. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Vamos unidos agradecer a Deus em santa oração. Glória ao Senhor Deus. Glória ao nome do Eterno. Dá glória a Deus aonde você está. Glorifica o Senhor, que o importante na tua vida é a tua fé, o teu contato, o teu sentimento com o céu. Glória a Deus, nosso eterno Deus e nosso Pai. Na tua presença nós te somos gratos, Senhor, por este santo culto que foi elevado na tua presença, os hinos que cantamos, a tua santa e forte palavra que falou com a nossa alma. Tu nos tirarás de qualquer prova, tu nos tirarás da aflição, tu nos tirarás, Senhor, da mão do adversário e nos colocarás, Senhor, para cantar vitória. Guarda a tua palavra no nosso coração. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que acompanharam este santo culto e que estão pedindo as orações, a nossa intercessão, no nome de Jesus. Alcance essas famílias, alcance essas almas, alcance esses corações, visitando com a tua presença e alegrando com a tua palavra. Te pedimos por Jesus teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Nós vamos cantar o hino 234. Santo de Israel, Senhor, Tu és Deus na nossa vida.
Glória a Deus. Dá glória ao Senhor Deus. Deus já encontrou, já ouviu a tua oração. Ele te libertará. No nome do Senhor Jesus, a fé seja multiplicada dentro do teu coração. Aos irmãos que estão assistindo, compartilhe a live, compartilhe a palavra. Vamos alcançar vida. Se hoje o Senhor te libertou, amanhã Ele libertará outros. Glória ao nome de Deus. Guarde a força de Deus dentro do teu coração. Que a paz de Deus, o seu amor, a comunhão da sua palavra, a virtude do teu Santo Espírito permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.